além da presença do Bolsonaro naquela mesa principal, vamos dizer, naquelas cadeiras do discurso que ele fez, ele tinha, se não me engano, 8 cadeiras atrás, o rei da Espanha, o Zelensky, o Orbán da Hungria. Quer dizer, ficou muito claro que tem um posicionamento ali, quer dizer, teve bem pouca diplomacia, né? Tem um grupo muito claro ao qual me parece que o novo presidente da Argentina quer pertencer. O discurso também é muito... não tem muita firula, vamos dizer assim, é um discurso muito direto, um discurso de economia e de austeridade, de redução de gastos, enfim, toda a escola que ele pertence de pensamento, mas politicamente não tinha nenhuma presença ali que não fosse o rei da Espanha, que é uma figura até maior do que o espectro político. Todos os outros que estavam ali pertencem a um grupo político que é um processo que está acontecendo no mundo inteiro. Eu não sei quanto bom ou ruim ele é, porque essa polarização, toda vez que a gente tem uma polarização muito intensa e muito assim, cada vez mais tensa, a tendência é de conflito, né? Você não consegue encontrar um caminho de conserto. Então, a chegada do Milei eu acho positiva para o nosso continente, acho que realmente deu esse destaque para o ex-presidente brasileiro, criou essa divisão na América do Sul, que eu acho positiva também, porque a Argentina não é um país irrelevante no nosso continente. Ao mesmo tempo, tem que ver como é que ele vai manejar todos esses desafios, porque dentro da Argentina ele vai ter que fazer quase que mágica, né? A gente já falou isso aqui no programa. A tarefa dele é uma tarefa muito difícil, ele não pode cometer os mesmos erros que Macri cometeu, porque seria perder tempo, e um tempo precioso no qual ele vai ser engolido pelo sistema, e também não pode ser muito radical ao ponto de fazer loucuras que abalem a própria sustentação dele. Então, a montagem dos 9 ministros me pareceu muito interessante, com membros do grupo do Macri. Ele tem 3 mulheres e 6 homens, ele tem grupos partidários do ex-peronismo mais centro, como parte do lançamento político. Então, so far so good, né? Mas agora a parte difícil vem agora. Sim. Que é esses primeiros 100 dias em que ele vai ter que fazer política de verdade, né? Perfeito. Antes de passar a palavra para o Luiz Felipe, vou pedir para a produção colocar um VT na tela, mostrando a posse. Vai lá na frente, vai lá na frente, vai lá de novo. Vai. Valdemar. Emblemática essas imagens, né, Luiz? E ao contrário, né, do que a gente sabe que a Argentina está numa situação bastante delicada, mas ele repetiu, né, as palavras "no hay plata" e prometendo que não tem mágica, tem trabalho duro, né, e sacrifícios vão ter que ser feitos. Qual a sua opinião a respeito? Bom, da recepção eu achei muito interessante, primeiro, alguns pontos. A síntese de um conservador, pelo menos que representa valores conservadores, que é o Bolsonaro, junto com o Milei, que sempre se disse libertário. Eu acho que em nenhum momento ele se falou conservador, mas se falou libertário, liberal, e a síntese dessas duas ideias, né, convergindo como sendo uma proposta nova para a região. Eu acho que o Milei, se viesse para o Brasil, ele teria popularidade, assim como se o Bolsonaro fosse para outros países da América Latina, ele também teria popularidade. Porque acho que, como muito bem colocou o Lobauer, o discurso, é o momento desse discurso pegar. Aí
vamos a um segundo símbolo que eu achei interessante, aquele bastão que o Milei está aportando. Achei interessante aquele bastão como um cetro. E ali ele colocou coisas pessoais dele ali, mas achei interessante aquilo como um símbolo de poder, porque isso remete a Roma. Roma, E era um símbolo de poder. O cetro era um símbolo de poder, também era usado também como não só uma ferramenta, mas uma arma. Então é importante resgatar isso para a nossa população, porque é uma simbologia muito humana. A terceira coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui, eu vejo o discurso da direita, dos conservadores, dos liberais, o discurso certo para toda a região, incluso até vamos poder estender aqui para a Europa e, obviamente, para os Estados Unidos. Todos esses ambientes sofrem de estatismo, como nos Estados Unidos é o deep state, né? Grandes agências reguladoras que se apoderaram, assumiram o poder e se tornaram uma grande oligarquia política. Mesma coisa ocorre no Canadá. A Europa já está com esse problema há muito mais tempo. E quando você tem uma oligarquia política dominando o ambiente político, você tem o fomento de oligarquias econômicas. Oligarquias políticas não deixam livre mercado, não é condizente. Se você tem uma política oligarquizada, você vai ter uma economia oligarquizada. Então, se você entra com uma proposta liberalizante na economia, que foi o discurso do Milei, você veja que no seu pronunciamento ele já se coloca contra a interferência do Estado, contra a tirania do Estado, contra a valorização da soberania do contrato individual. Isso é fundamental. Então, ou seja, quando você defende a livre iniciativa, você tem que defender um sistema político aberto. E vice-versa, que é o caso do Jair Bolsonaro. Quando você defende uma situação politicamente aberta, você tem que defender também uma economia mais aberta, mais livre. Essas duas coisas vão conjuntas. Oligarquia política com oligarquia econômica, liberdade política com liberdade econômica. Então as duas coisas caminham juntos. Acho que a simbologia dessa junção foi muito positiva e toda a região vai se beneficiar com isso. Acho que vou até sugerir que para o presidente Jair Bolsonaro visitar outros países que tenham problemas aí de falta de uma opção, porque é uma possibilidade, é um símbolo importante esse para se portar. E eu acho que ele sempre se carregou como sendo uma ponta de lança, de abertura, de ruptura do diálogo político, né? Então, eu acho que isso é uma função muito importante que eu acho que eu vejo em outros países que não têm essas opções internamente. Quem sabe externamente consiga criar um fulcro aí para que comece a fomentar essa mesma discussão interna em alguns outros países da América Latina.